Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RZD Talks e hoje eu tenho um convidado mega especial, Marcelo Poli, fundador e CEO da RZD. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. É com grande satisfação que vamos bater um papo bem interessante aqui sobre franchising e investimentos. Isso. Hoje o tema é empreendedorismo e expansão de negócios em ano eleitoral. Vamos falar assim dos medos, preocupações, possíveis cenários, planejamento para 2023. Isso tudo parece um pouco desconexo, mas nós vamos trazer uma linha de raciocínio para vocês muito interessante, até mesmo para você se preparar para 2023. 2022 já estamos no final e agora é a hora de você ajeitar a casa para o próximo ano. Marcelo, nós passamos aqui já por diversas eleições, sabemos que o ano eleitoral ele carrega sentimentos, medos, ansiedades. A tomada de decisão do empreendedor, quanto mais se aproxima da eleição, ela é um pouco mais emotiva do que racional. Sempre nós temos aquelas respostas, eu vou ver depois, deixa passar as eleições, depois eu faço isso, deixa eu ver como vai ser, né? Então esse medo é bem comum, né? Nesses anos eleitorais que nós já passamos aqui na RZD. Correto. Porém, pessoal, por mais que nós já tenhamos passado, já temos um caminho uma vivência muito boa, todo ano isso se repete, né? Agora, como que nós podemos deixar as pessoas tirar um pouquinho dessa parte de emoção, sentimentos na tomada de decisão e trazer algo mais racional? A ABF trimestralmente apresenta os relatórios, né? E eu sei que o último relatório do trimestre, que foi o primeiro semestre do ano completo, trouxe números bem expressivos, não foi? Sim, Rodrigo. É bem interessante os números que a ABF ela publicou com relação ao crescimento, não apenas do Brasil, com relação ao crescimento do PIB, mas também com relação ao crescimento de redes e unidades franqueadas. Legal. Rodrigo, para você ter uma noção, no primeiro semestre deste ano, o Brasil teve um crescimento de 2,5% no PIB, ou seja, chegamos a quase 2,5 trilhões. Isso é o reflexo da economia de uma forma geral, pessoal. Não estamos falando somente do franchising. O franchise, sim, ele apresentou crescimentos constantes em diversos indicadores, né? Número de redes, Rodrigo, o que mais? Tivemos 4 mil novas franquias comercializadas neste primeiro semestre. Olha só. Tá? É um número realmente bastante expressivo e chegamos aí a quase 180 mil unidades franqueadas e estou dizendo que estão filiadas à BF. Se você considerar algumas redes que não estão filiadas, este número pode até, quem sabe, dobrar. Né? Então, realmente, o franchising ele tem sido para o investidor um canal seguro para investir e crescer com segurança, Rodrigo. Só relembrando um pouquinho daquele cenário econômico de 2015, que teve aquela turbulência, mesmo naqueles anos, o franchising apresentou crescimentos. Além dele ter apresentado crescimentos, o franchising foi uma das molas propulsoras da economia naquele período. Exatamente, ela manteve, Rodrigo. além de se manter, apresentou crescimentos. Então, o franchising, ele é muito mutável no sentido, ele passa por uma evolução, são negócios sólidos, então ele traz uma certa segurança, tanto para quem quer investir, ou seja, comprar uma franquia, quanto também para quem quer usar o franchising como um modelo de expansão, ou seja, criar a sua franquia e expandir a sua rede. Rodrigo, como um complemento disso, eu digo também que no final do ano de 2019 houve a publicação da nova lei de franquia. Perfeito. E essa nova lei de franquia, ela equiparou o franqueador franqueado, trouxe uma segurança jurídica e empresarial para o franqueador e franqueado. Deste modo, o franchising se tornou, sem dúvida alguma, Rodrigo, o melhor e mais seguro canal para você investir e crescer. Ótimo. Pessoal, um outro ponto importante
Quando falamos de criação de redes de franquia, formatação de uma franquia, estamos falando de um projeto. É um projeto que, em média, uma formatação séria, bem feita, bem estruturada, leva em torno de 6 meses. Então, hoje, se você é empresário e deseja criar a franquia do seu negócio, estamos falando que daqui 5, 6 meses é que você vai começar a sua expansão. O que eu quero dizer, né, Marcelo? A pessoa agora, ela já está pensando em 2023. Exato. Então, se você quer em 2023 já ter expansão, já partir para a venda de unidades, a tua tomada de decisão tem que ser agora. E não em 2023 você começar a procurar soluções, empresas, para pensar na formatação do negócio. Porque provavelmente você vai expandir praticamente no final de 2023, exatamente, se você começar em 2023. Então, tirando toda essa parte política, estamos vivendo em situações bem polarizadas, esquecendo isso, vamos partir do princípio que todo negócio ele tem planejamento, ele depende de planejamento. Como está o seu planejamento, né? Como que está o planejamento para 2023 da sua empresa? Você é aquela pessoa que em 2023 você faz o seu planejamento ou você faz esse planejamento em 2022 e executa em 2023? Pode parecer um pouco óbvio, mas tem muitos empresários, né, Marcelo, que fazem o planejamento do ano quando começa o ano. Exatamente. E não no ano anterior, né, no ano anterior. Acho que um outro ponto, Marcelo, interessante para colocar para as pessoas é: agora é o melhor momento de eu formatar a minha franquia? Vamos dar 2 respostas. Eu vou falar de aspectos da operação, okay, aí depois você pode falar do mercado. Combinado. Pessoal, o melhor momento, se você pensa, eu vou esperar passar as eleições, eu vou ver o que será, qual é a resposta que você irá esperar? Você tem realmente uma decisão clara? Olha, se acontecer isso, então esse é meu próximo passo, eu vou tomar essa atitude? Ou você simplesmente está dando essa resposta, vou esperar, depois eu vejo o que eu vou fazer, por uma questão de medo, né? O mercado, Marcelo, ele é feito por competidores. Então, a partir do momento que você se retrai, alguém pode ir lá e fazer na sua frente. E esse fazer na sua frente, muitas vezes vai trazer algumas barreiras, né? A pessoa, ela perde aquele potencial de lançamento, um potencial de inovação. Então, se você é um empresário que tem essa retração, não estou dizendo que é ruim ou que é bom, só estou dizendo para que você fique atento ao mercado, fique atento aos movimentos do seu concorrente local, de outras marcas que estão pensando em atuar. Então, isso é importante. Você quer se retrair nesse período? Ok, mas pensa que o mercado pode ser que não se retraia. Pode ser que outros empresários vejam esse momento de retração dos concorrentes como uma oportunidade de estar à frente, né? Exato, Rodrigo. Rodrigo, e como complemento, veja que neste período eleitoral diz muito aí sobre uma volatilidade do mercado financeiro. Isso pode, então, postergar uma decisão para uma prudência ali do empresário. Mas, ao mesmo tempo que eu entendo que ele deve ser, sim, prudente, mas ele também deve ser ousado e verificar os números do cenário brasileiro atual. Rodrigo, para você ter uma noção, no Brasil não está havendo uma oscilação financeira brusca. O mercado está controlado. Sendo assim, independente do governo que vir assumir e considerando que os 2 principais que estão disputando a presidência, eles publicaram já o seu plano de governo, não há uma imprevisibilidade para o mercado no ano que vem. Então, não há uma justificativa de eu ser tão seguro, tão retraído para eu postergar essa tomada de decisão. Então, o mercado está controlado. PIB crescente, emprego crescente. O Brasil, Rodrigo, nunca tinha chegado a 100 milhões de seletistas.
Nós chegamos isso neste ano. O Brasil bateu 100 milhões de seletistas. Então, desta forma, por que aguardar se eu tenho um bom negócio, a minha empresa está tendo um bom faturamento, eu tenho meus processos todos devidamente regulares, eu tenho vamos imaginar o seguinte, Rodrigo, um diferencial com relação aos meus concorrentes, eu tenho um requisito de novidade. Então, eu formatando agora, eu iniciando um processo de formatação, provavelmente entre janeiro e fevereiro do ano de 2023, eu já estarei vendendo franquias, enquanto aquele que resolver esperar vai começar a partir do segundo semestre. Então, ele perde um tempo que fica depois difícil de alcançar, porque se algum concorrente dele, Rodrigo, tomar essa decisão, ver esses números do Brasil atual, ele ficará certamente na frente e vai ser difícil alcançar, Rodrigo. Velocidade de mercado é importante. É fundamental nos negócios, é fundamental para você estar na frente e ver um oceano limpo. Ótimo. Pessoal, outra pergunta. O que a política vai impactar ou que ela impacta no seu negócio? Então, isso é uma reflexão importante que você tem que ter. Será que você está sendo emocional ou de fato racional? Então, pare e pense, o que a política está impactando ou irá impactar no seu negócio? Se você tem um faturamento, se você tem lucro líquido, se a sua operação funciona, eu não vejo muitos impactos acontecendo. Por que eu digo isso? São requisitos mínimos. Você vai expandir, duplicar, oferecer um modelo de negócios que seja validado, que dê retorno financeiro. Então, é a premissa básica. Não se formata, não se cria uma franquia, não se expande uma rede em que a operação própria não traz resultados financeiros, não gere lucro e essas situações. Então, isso é requisito básico. Se a tua operação anda bem, fatura bem, alta margem de lucro ou uma margem de lucro compatível com o segmento, são requisitos chaves. E se você está tendo isso agora, independente de eleição, ano eleitoral, o que vai ter para você deixar de faturar menos, de você cair o seu faturamento? Qual a oscilação de mercado que pode prejudicar? Então, responda, faça essa reflexão e veja esses possíveis impactos ou não no negócio. E, Rodrigo, veja bem, algo ainda mais duro foi a pandemia, né? Vamos lembrar lá da pandemia. Sim. Ainda não tínhamos noção do que era o que estava chegando, né? Esse coronavírus, esse Covid, tem vacina, não tem vacina. E mesmo naquele período duro, muitas empresas investiram, contrataram o RZD para formatar e hoje estão crescendo. Eles não retraíram. No meu entendimento, a Covid foi muito mais dura e imprevisível do que a própria eleição. Concordo. Né? Então nós temos 2020, a RZD cresceu em formatação, 21 superou 2020 e 2022 também já superou 2021. Né? Então em anos de Covid, que total insegurança, seja na área da saúde, seja na área financeira, política, em tudo, nós crescemos. Então, e quem investiu, cresceu também. Hoje está vendendo. Imagine se a pessoa estava pensando em formatar. Ela pensasse assim, vou aguardar a cura, acabar a Covid, acabar a pandemia para eu iniciar. Então, teria perdido aí 3 anos. Então, de fato, eu acho que se você tem um bom negócio, ele está totalmente regular, processos, eu acho que não tem que aguardar, Rodrigo. Tem que realmente investir. O Brasil é um país muito grande, o consumo aí está cada vez mais alto, então não há motivos. O país gera muita riqueza, muita oportunidade. O empreendedorismo, de fato, está na veia do brasileiro, tanto de pessoas que querem virar a chave, ter o seu próprio negócio, como pessoas, empresários que desejam expandir a operação. Então, isso é muito fluido no mercado, né? E a gente, em complemento também, Rodrigo, você verificar o mercado imobiliário, né? Quantos novos shoppings estão sendo construídos, quantas disposições estão sendo liberadas para atender essa grande demanda que estamos tendo. Então, eu vejo que, de fato, o empresário que tem um bom negócio, ele deve sim investir e expandir para nível Brasil. Perfeito, Marcelo. Então,
E aí, como que está o seu 2023? Vai esperar finalizar o ano para começar o seu planejamento ou você já vai entrar 2023 executando? Essa é a dica que eu deixo e prepare-se porque daqui para frente, realmente assim, os indicadores que o Brasil vai ser uma grande potência, muito mais do que outros países que já eram. Tem muitos indicadores prevendo isso daí, né? Estamos passando por uma questão de juros, de taxas um pouco mais altas do que o comum, mas já estamos vendo indicadores que essas taxas, Sim. pelo menos no Brasil, já se estabilizaram e tendem a cair. Então, a economia realmente do Brasil é muito forte e você, empresário, tem que tirar um pouquinho das emoções na sua tomada de decisão e ser um pouco mais racional, um pouco mais estratégico e deixar o medo para quem realmente não está sendo estratégico. Você tem que vislumbrar o caminho, como o Marcelo comentou, um oceano ali de oportunidades. E a RZD, Rodrigo, ela está muito antenada também. Então, quando esse empresário que pretende formatar a sua franquia, a RZD, sim, ela apresentará também todos os cenários financeiros, também no sentido de subsidiar, né, aquele empresário para que ele tome essa medida de forma segura, para que seja para ele de fato o franchising um sonho muito bom e não um pesadelo. Então, perfeito. A RZD vai contribuir para toda essa segurança para ele. Perfeito. Marcelo, mais alguma consideração, uma pontuação que é importante? Rodrigo, eu acho que em cenários que possam ser um pouco obscuros, cabe muito ao empresário brasileiro, ao empreendedor, encontrar oportunidades, né? Então, aquele empresário que ainda não conhece o franchising, que quer conhecer um pouquinho, procura a RZD, né? Que seja apenas para esclarecer dúvidas, não necessariamente que ele irá formatar neste momento, mas tenha conhecimento do franchising, porque o franchise Rodrigo, sem dúvida, o melhor e mais seguro canal para você expandir e principalmente com capital de terceiros. Uma boa gestão de franquias certamente trará grandes benefícios para o franqueador, para o franqueado e também, claro, lá para o cliente final na ponta que estará consumindo um produto Sim. ou um serviço de qualidade padronizado. Então essa é minha dica, conheça o franchising. Perfeito, Marcelo. Bom, pessoal, encerramos hoje o nosso RZD Talks com esse assunto. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Voltamos aí com mais assuntos nas próximas semanas. Combinado. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigado, pessoal. À disposição.